Até outubro, aproximadamente 15 drones por mês foram lançados em Israel. Agora o número quadruplicou. Os militares afirmaram que 90% dos drones foram interceptados por sistemas de defesa. Os ataques de drones a Israel por grupos apoiados pelo Irã aumentaram acentuadamente nos últimos meses. Olha esse número. Desde o início da guerra, cerca de 1.300 drones foram lançados em Israel a partir de todas as frentes: Líbano, Gaza, Iraque, Síria, Iêmen e o Irã. São números impressionantes. E agora aumentaram muito os ataques de precisão, né? Com mísseis, com radar, mísseis mais avançados, onde permite que o Hezbollah selecione o alvo que ele pretende atingir. E aí aumentou o número das vítimas do Hezbollah. Aumentou ainda mais o número das vítimas do Hezbollah nesses últimos meses e principalmente agora nas últimas semanas. Professor, parece não, né? A gente fazendo a leitura desde o começo do enfrentamento, o grupo terrorista ele está indo para o tudo ou nada, ele está indo para o seu principal foco, né? Levar Israel e manter Israel o máximo de tempo possível ocupado com a guerra. Por quê? Ele precisa movimentar a opinião pública interna e externa contra Israel. Interna, a população sendo atacada todos os dias, tendo que ir para abrigos todas as horas do dia. Toda vez que um drone entra dentro do espaço aéreo israelense, milhões de pessoas em Israel, dependendo da localização, têm que parar o que estão fazendo e correr para os abrigos, né? Isso dentro de casa, dentro das empresas, aonde quer que você esteja, tocou a sirene, tocou o alarme, você tem que largar ali e correr para um abrigo. Por quê? Você está correndo risco de vida. E um drone do Hezbollah consegue mobilizar 1 milhão, 2 milhões de israelenses até que esse drone seja derrubado, porque não se sabe aonde ele vai atingir, qual alvo ele vai atacar. Então, isso é a guerra psicológica. Não precisa 1 milhão de mísseis, 1 milhão de bombas. Se eles tivessem isso, eles teriam utilizado. Tivessem a capacidade de lançar tudo isso, eles já teriam utilizado. Mas a guerra a longo prazo beneficia muito mais o Hezbollah e, consequentemente, o dono do Hezbollah, que é o Irã. O Irã sai ganhando. Veja, professor, hoje nós temos a Arábia Saudita emitindo declarações fortíssimas contra Israel, né? No momento que ela se absteve da guerra, se absteve de comentar, inclusive. Só que eu acho, veja, note o seguinte, e eu quero entender se você, espectador, e consegue captar essa linha de raciocínio, você vai digitar 1. Vamos lá. A Arábia Saudita estava muito alinhada ao governo iraniano, ao governo americano de Donald Trump. Isso há 4 anos atrás, né? Ela estava fechando importantes acordos, inclusive acordos que enviariam mais armas, mais tecnologia para a Arábia Saudita se proteger lá no Oriente Médio. Ok, quando entra Joe Biden, esse acordo, inclusive o acordo de Abraão, que eles estavam prestes a assinar, ele é engavetado. Joe Biden joga água nesse acordo, não faz nenhuma questão que esse acordo seja assinado. Bom, até aí a Arábia Saudita se manteve, vamos dizer assim, neutra, quieta, silenciosa, principalmente em relação aos confrontos entre Israel e agora o Hamas, o Hezbollah e o Irã. Só que nessa semana, e logo após, coincidentemente, a vitória de Donald Trump, a Arábia Saudita engrossa o tom e resolve fazer essas declarações. Aí, a análise que eu faço é o seguinte, que está por baixo dos panos, hein? Isso não aparece. Ela está engrossando a retórica, dando um sinal aos americanos de que, olha, vamos retomar esse acordo, porque eu posso me aliar com o Irã.
É improvável que eles sejam aliados de primeira hora, porque eles se odeiam. Sunitas e xiitas têm uma guerra de mais de 1.400 anos. Mas na retórica internacional, eles forçam os americanos a buscá-los o mais rápido possível, porque uma declaração da Arábia Saudita contra Israel não vai fazer nenhum bem para o fim da guerra. Muito pelo contrário, ela joga ainda mais lenha na fogueira e empodera o Irã nas suas ações. Então, foi uma declaração dizendo o seguinte, que o Irã tem o direito de defender as suas fronteiras e que Israel deve parar com o genocídio que ele está cometendo na guerra. Olha só a força da mensagem que os árabes passam agora, não é para Israel, é para os americanos que terão que correr. Trump, eu não sei se Trump fez a ligação para o príncipe saudita, garantindo a ele os acordos, né? Os acordos anteriores ao governo de Joe Biden. É uma chamada de atenção. E eu acredito nisso, professor. Eu gostaria que você comentasse. Eu acredito que é muito mais para chamar a atenção dos americanos do que do que realmente signifique uma mudança de estratégia da Arábia Saudita de se aliar com o Irã. Olha, você está certíssimo do ponto de vista da política externa. Né? É uma forma, sem dúvida, de você tentar ali chamar a atenção dos Estados Unidos. O Irã e a Arábia Saudita estiveram e estão ainda num conflito ali no Iêmen. Né? Só que o Irã ele não entra de forma direta porque ele vai através do seu braço armado na região, que são os Houthis. Então é impensável, como você disse, que esses dois países se coloquem ali como melhores amigos. Então tem essa questão externa, mas aí eu vou expandir um pouco esse entendimento e vou trazer também para o lado interno. A Arábia Saudita ela passa por um momento de reformas. Né? Quando o MBS, que é o Mohammed bin Salman, o príncipe saudita, ele assume a chefia de governo, ele começa a implementar algumas reformas internas que visem a perpetuação do regime através de uma melhora da popularidade. Né? E aí ele afrouxa um pouco as políticas de moralidade, né? Ele permite que as mulheres andem sem o véu, né? Ele vai permitindo ali alguma abertura, né? Processos de reforma realmente dentro da Arábia Saudita. Então, ele é uma pessoa que está preocupada com a popularidade do regime e com relação à sua população interna. A popularidade do regime frente à população saudita. Então, tem esse lado da política externa com relação aos Estados Unidos, mas tem também a preocupação em manter a popularidade junto aos seus governados. Então, quando a Arábia Saudita adota a postura de dizer que Israel está fazendo um genocídio contra o povo palestino, e a nota do governo saudita é muito clara em dizer que o povo palestino é um povo irmão do povo saudita, então isso também tem ali tem um afã nacionalista, árabe nacionalista, que também joga para os americanos, como você mencionou, mas também joga para a população interna, né? Como uma forma de você tentar manter a popularidade do governo do príncipe e, quem sabe, até você aumentar um pouco essa popularidade. Porque a gente não pode esquecer que desde a criação do Estado de Israel, a criação do atual Estado saudita precede aí um pouco, não muito, mas precede um pouco a criação do Estado israelense atual, e desde essa criação do Estado israelense, a Arábia Saudita vem investindo numa propaganda interna junto à sua população de negativa com relação ao Estado israelense. O material didático da Arábia Saudita, até pouco tempo atrás, falava mal de Israel, colocava Israel como um Estado colonialista, sabe? Colocava Israel como um Estado expansionista, agressor da população local, quando na verdade isso a gente sabe que não é verdade. Isso faz muito mais parte de uma política
uma política de manutenção do poder da Arábia Saudita, do governo da Arábia Saudita, que é uma coisa realmente verdadeira, muito aquela coisa da retórica que a gente sempre está falando aqui. Né? Então, isso que a Arábia Saudita lança a público não é necessariamente para afetar os israelenses ou Israel, mas é para movimentar nos Estados Unidos e para também movimentar ali a sua população interna, porque o governo da Arábia Saudita está sedento por popularidade. Eles estão aí, só para terminar, para não ficar um monólogo, eles estão buscando novas fontes econômicas que não apenas o petróleo. Estão em crise econômica, né? Estão em crise econômica. Então, porque se ocorre no futuro uma crise do petróleo, ou se ocorre aí como é que eu posso dizer, uma desvalorização do petróleo, a economia saudita tende a despencar, que é o que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela ficou extremamente dependente do petróleo. Então, quando ocorrem as sanções ao petróleo venezuelano, a economia venezuelana ela se enforca. Então, a Arábia Saudita hoje está num programa de busca de novos vetores econômicos também para aumentar a popularidade do governo. Então, essa nota ela vem muito mais com o olho de aumentar a popularidade do governo, dizendo que o povo palestino é um povo irmão, o povo árabe irmão e tal, e tal, e tal. Isso vem muito mais para atingir o coração da população saudita do que para atingir a população israelense. Exatamente. E que a Arábia ela precisa de muito investimento estrangeiro no seu território, porque como o professor lembrou brilhantemente, ela quer, a longo prazo, se desvencilhar de uma economia totalmente dependente de petróleo. Né? Ela precisa disso, porque o petróleo é finito. Uma hora ele vai acabar. E levaria toda a Arábia Saudita junto. Ela voltaria para a Idade da Pedra, né? Porque antes da existência e descoberta de petróleo na região, a Arábia Saudita era um país pobre. Todos os países ali do Oriente Médio eram países extremamente pobres. Não tinham uma economia como tem hoje. Hoje eles ostentam, né? Eles ostentam uma economia poderosíssima e muita grana gira ali naquele lugar. Bom, então a Arábia Saudita entra na onda, aproveita o momento, a guerra que Israel está tendo que lutar para se defender e tenta tirar o máximo proveito disso, internamente sinalizando para o seu público ali, embora... Agora, por que os árabes se doem pelos palestinos? Porque são os sunitas. Né? Os palestinos, parte desses palestinos são sunitas. Interessante, né? E o Hezbollah é xiita. Então há essa diferença. Mas para destruir Israel, tudo vale, né? Eles dão as mãos. Eles não se gostam, eles estão em guerra disputando quem é o verdadeiro dono do Islã há mais de 1.400 anos.